Os Atos nos mostram, os apóstolos foram iluminados e fortalecidos, e sua influência santificadora transformou os primeiros cristãos, foi um impulso de profunda devoção na igreja nascente. Primeiramente, os apóstolos foram muito mais iluminados interiormente pelo Espírito Santo sobre o valor do sangue do Salvador, sobre o mistério da redenção, que todo o Antigo Testamento anunciava e que o Novo realizava. Eles receberam a plenitude da contemplação desse mistério, que deveriam pregar aos homens para salvá-los. São Tomás diz que a pregação da palavra de Deus deve derivar da plenitude da contemplação. Isso foi altamente realizado então, como vemos nos primeiros sermões de São Pedro relatados nos Atos, e no de Santo Estevão antes de seu martírio. Essas palavras de São Pedro e Estevão lembram as palavras do salmista: a tua palavra é como fogo ardente, e o teu servo a ama. Os apóstolos e os discípulos, homens sem cultura, no dia da ascensão ainda perguntavam ao Mestre Divino: Senhor, é este o momento em que vais restaurar o reino de Israel? Atos 1,6. Jesus lhes respondeu: não vos compete saber os tempos ou os momentos que o Pai fixou por sua própria autoridade. Mas, quando o Espírito Santo descer sobre vós, sereis revestidos de poder e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. E agora, Pedro, que havia tremido diante de uma mulher durante a paixão, que havia sido tão lento em acreditar na ressurreição do Salvador, vem dizer aos judeus com uma autoridade e uma certeza que só Deus pode dar: Jesus de Nazaré, o homem que Deus aprovou entre vós com milagres que ele operou. Este homem, entregue a vós pelo decreto e presciência de Deus, vós o prendestes e o matastes, crucificando-o pelas mãos de homens iníquos. Deus o ressuscitou, como Davi havia anunciado. Este Jesus, que Deus ressuscitou, somos todos testemunhas, que foi elevado ao céu, e que derramou este Espírito que vedes e ouvis. Que toda a casa de Israel saiba com certeza que Deus fez Senhor e Cristo este Jesus que vós crucificastes. Atos 2,22-36. É todo o mistério da encarnação redentora. Pedro agora vê que Jesus foi uma vítima voluntária, ele contempla o valor infinito de seus méritos e do sangue derramado. Os Atos acrescentam que aqueles que ouviram este discurso, com o coração trespassado por essas palavras, disseram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro lhes respondeu: Arrependei-vos, e que cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso foi feito, e os Atos dizem, 2,41, que cerca de 3.000 pessoas naquele dia se converteram e receberam o batismo. Nos dias seguintes, Pedro disse aos judeus do templo, após a cura de um coxo de nascença obtida em nome de Jesus: Vós matastes o autor da vida, que Deus ressuscitou dos mortos, e somos testemunhas. Este Jesus que vós crucificastes, é a pedra rejeitada por vós, que se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois não há sob o céu outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 2,14, 4,11 e 12. Neste relato das graças de Pentecostes, não devemos dar a principal atenção ao dom das línguas e aos carismas desse tipo, mas a essa iluminação especial que faz os apóstolos entrarem nas profundezas do mistério da encarnação redentora e, mais particularmente, no da paixão do Salvador. É um mistério que Pedro não pôde suportar quando Jesus anunciou pela primeira vez que seria crucificado. Simão Pedro havia dito: Deus te livre, Senhor. Isso não te acontecerá. Jesus respondeu: Tu não compreendes as coisas de Deus, mas apenas as coisas humanas. Mateus 16,22, 23. Agora, Pedro entende as coisas de Deus, ele contempla toda a economia do mistério da encarnação redentora,
E não apenas ele foi iluminado, mas também todos os apóstolos testemunham como ele, bem como os discípulos, e especialmente o primeiro mártir, o diácono Santo Estevão. Os apóstolos, no dia de Pentecostes, não apenas foram iluminados, mas também grandemente fortalecidos e confirmados. Jesus havia anunciado a eles: sereis revestidos com o poder do Espírito Santo, Atos 1,6. Eles, que antes de Pentecostes ainda estavam temerosos, tornaram-se corajosos e permaneceriam assim até o martírio. A transformação dos apóstolos manifesta-se finalmente por sua influência santificadora, pelo impulso de profunda fervor que eles comunicaram aos primeiros cristãos. Como mostram os Atos 2, 42-47, 4, 32-37, 5, 1-11, a vida da igreja nascente foi de uma santidade admirável. A multidão dos fiéis tinha um só coração e uma só alma. 4, 32. Tudo era comum entre eles. Vendiam seus bens e traziam o valor aos apóstolos, que o distribuíam a cada um conforme suas necessidades. Eles se reuniam todos os dias para rezar juntos, ouvir a pregação dos apóstolos e celebrar a Eucaristia. Muitas vezes eram vistos juntos em oração e todos ficavam impressionados com a caridade que reinava entre eles. É por este sinal, disse Nosso Senhor, que reconhecerão que sois meus discípulos. Bossuet expressou admiravelmente esse profundo fervor dos primeiros cristãos em seu segundo sermão para o dia de Pentecostes. Eles são firmes contra os perigos, mas são ternos ao amar seus irmãos, e o Espírito Todo-Poderoso, que os impulsiona, sabe bem o segredo de harmonizar contradições tão opostas. Ele lhes dá um coração de carne, enternecido pela caridade, e também os faz de ferro e bronze para resistir a todos os perigos. Ele os fortalece e os amolece, mas de maneira extraordinária, pois são os mesmos corações dos discípulos, que parecem ser corações de diamante por sua firmeza invencível, que se tornam corações humanos e corações de carne pela caridade fraterna. É o efeito desse fogo celestial, que hoje repousa sobre eles. Ele amolece os corações dos fiéis, e, por assim dizer, os fundiu em um só. Os apóstolos do Filho de Deus estavam outrora em disputa sobre a primazia, mas desde que o Espírito Santo os fez um só coração e uma só alma, eles não são mais invejosos nem contenciosos. Todos acreditam falar por Pedro, todos acreditam presidir com ele, e se sua sombra cura os doentes, toda a igreja compartilha desse dom e se glorifica em Nosso Senhor. Assim, devemos nos olhar uns aos outros como membros do mesmo corpo místico, do qual Cristo é a cabeça, e, longe de nos deixarmos levar pelo ciúme e pela inveja, devemos nos alegrar santamente com as qualidades de nosso próximo, das quais também tiramos proveito, assim como a mão se beneficia do que o olho vê e o ouvido ouve. Tais foram os frutos da transformação dos apóstolos e dos discípulos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado apenas para produzir esses frutos maravilhosos na igreja nascente? Evidentemente, não. Ele continua o mesmo auxílio ao longo das gerações. Sua ação na igreja é vista pela força invencível que ele lhe confere. Viu-se isso durante os 3 séculos de perseguição e pela vitória que ela obteve sobre tantas heresias. Toda a comunidade cristã, portanto, deve se conformar aos exemplos dados pela igreja nascente. O que devemos aprender dela? A ser um só coração e uma só alma, banindo as divisões, e a trabalhar pela extensão do reino de Deus no mundo, apesar das dificuldades que se opõem a isso. A crer firmemente de forma prática na indefectibilidade da Igreja, que é sempre santa e que não cessa de produzir santos. Devemos também, a exemplo dos primeiros cristãos, suportar com paciência e amor os sofrimentos que Deus nos envia. Creiamos de todo o coração no Espírito Santo, que não cessa de animar a Igreja, e na comunhão dos santos, que se manifesta nas almas mais generosas que vivem mais intensamente sua vida. Ela nos parecerá muito bela, apesar das imperfeições humanas que se misturam às atividades de seus filhos. Afligimo-nos com razão por algumas manchas,
mas não devemos esquecer que, se às vezes lama no vale ao pé das montanhas, nos cumes há sempre uma neve de brancura brilhante, um ar muito puro e uma vista maravilhosa que constantemente nos eleva a Deus. A purificação do espírito necessária para a perfeição cristã. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Senhor, cria em mim um coração puro. Salmo L, 12. Vimos que a transformação dos apóstolos no dia de Pentecostes foi para eles como uma terceira conversão. Deve haver algo semelhante na vida de todo cristão, para que ele passe da fase dos que progridem para a dos perfeitos. Deve haver aqui, diz São João da Cruz, uma purificação radical do espírito, assim como foi necessária uma purificação profunda da sensibilidade para passar da fase dos iniciantes para a dos progressistas, comumente chamada de via iluminativa. E assim como a primeira conversão, pela qual nos afastamos do mundo para começar a caminhar na via de Deus, supõe os atos de fé, esperança, amor a Deus e contrição. O mesmo se aplica às duas seguintes, mas aqui os atos das virtudes teologais são muito mais profundos. O Senhor, que nos faz produzir esses atos, cavou o sulco na mesma direção, mas bem mais profundamente. Vejamos primeiro por que essa terceira conversão é necessária para os que progridem, segundo como o Senhor purifica a alma nesse momento, e terceiro, quais são os frutos dessa terceira conversão. A necessidade dessa purificação do espírito. Muitas imperfeições persistem em aqueles que progridem na via de Deus, se sua sensibilidade foi em grande parte purificada dos defeitos da sensualidade espiritual, da preguiça, da inveja, da impaciência. As manchas do velho homem permanecem no espírito como uma ferrugem, que só desaparecerá sob a ação de um fogo intenso, semelhante ao que desceu sobre os apóstolos no dia de Pentecostes. É o próprio São João da Cruz quem faz essa comparação. Essa ferrugem se encontra até no fundo das faculdades superiores, inteligência e vontade. É um apego a si mesmo que impede a alma de estar profundamente unida a Deus. Daí vem o fato de que frequentemente somos sujeitos à distração na oração, à letargia, à incompreensão das coisas de Deus, e também ao desvio do espírito para fora, a afetos naturais, pouco ou nada inspirados pela caridade. Os movimentos de aspereza e impaciência não são raros. Além disso, muitas almas bastante avançadas se apegam excessivamente à sua maneira pessoal de ver, em espiritualidade, e às vezes se imaginam recebendo inspirações especiais de Deus, quando estão sendo brinquedos de sua fantasia ou do inimigo do bem. Assim, elas se enchem de presunção, orgulho espiritual, vaidade, desviam-se do verdadeiro caminho e desorientam outras almas. Essa matéria é inesgotável, diz São João da Cruz, e ele ainda considera apenas os defeitos relativos à vida puramente interior. O que seria se considerássemos os defeitos que prejudicam a caridade fraterna e a justiça nos relacionamentos com superiores, iguais e inferiores, ou aqueles que maculam a prática dos nossos deveres de Estado e a influência que podemos exercer? Com o orgulho espiritual, frequentemente subsiste também orgulho intelectual, inveja, uma ambição secreta. Os 7 pecados capitais se manifestam aqui transpostos para a vida do espírito, que eles ainda alteram profundamente. É isso que mostra, diz São João da Cruz, a necessidade de uma forte lavagem, que é a purificação passiva do espírito, uma nova conversão, que deve marcar a entrada na vida perfeita. Mesmo depois de ter atravessado a noite dos sentidos, diz o Santo Doutor, os que avançaram em seu modo de agir e tratar com Deus ainda permanecem vulgares, o ouro do espírito ainda não passou pelo crisol, eles compreendem Deus de maneira pueril e falam dele da mesma forma. Como diz São Paulo, eles mantêm sentimentos de crianças, por não terem ainda alcançado a perfeição ou a união com Deus. Somente ela dá a maturidade onde o espírito realiza grandes coisas, sua atividade sendo então mais divina do que humana. Antes dessa terceira conversão, ainda se pode, em certo sentido, dizer das almas, segundo a expressão de Isaías, que suas justiças são ainda como um pano sujo, uma última purificação se impõe. Capítulo 3.
a terceira conversão ou transformação da alma, entrada na via unitiva dos perfeitos. Repletis sunt homini Spiritus Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 2, 4. Falamos da segunda conversão necessária para a alma interior sair da via dos iniciantes e entrar na dos progressistas, ou via iluminativa. Vários autores espirituais disseram, como vimos, que essa segunda conversão ocorreu para os apóstolos no final da paixão do Salvador, especialmente para Pedro após a tripla negação. São Tomás observa em seu comentário sobre São Mateus, c. 74, que esse arrependimento de Pedro aconteceu imediatamente, assim que o Senhor o olhou, e foi eficaz e definitivo. No entanto, Pedro e os apóstolos foram lentos em acreditar na ressurreição do Salvador, apesar do relato que as santas mulheres lhes fizeram sobre esse milagre, que já havia sido anunciado várias vezes por Jesus. Esse relato lhes pareceu delírio. Lucas 24, 11. Além disso, se eles foram lentos em acreditar na ressurreição do Salvador, mostraram, diz Santo Agostinho, precipitação em ver realizada a restauração do reino de Israel, tal como o imaginavam. Isso é evidente pela pergunta que fizeram a Nosso Senhor no próprio dia da Ascensão, quando Jesus lhes anunciou novamente a vinda do Espírito Santo. Eles lhe perguntaram: é agora, Senhor, que restaurareis o reino de Israel? Atos 1, 6. Haverá ainda muito a sofrer antes da restauração do reino, e ela será muito superior ao que os discípulos previam. Assim, os autores espirituais falaram várias vezes de uma terceira conversão ou transformação dos apóstolos, que ocorreu no dia de Pentecostes. Vejamos, primeiramente, o que foi essa transformação neles, e depois, o que ela deve ser, guardadas as devidas proporções, em nós. Essa transformação foi preparada neles pelo fato de que, desde a ascensão, Jesus privou definitivamente seus da sua presença sensível. Quando Nosso Senhor privou para sempre os apóstolos da visão de sua santa humanidade, deve ter havido para eles um grande sofrimento, sobre o qual geralmente não se pensa o suficiente. Dado que o Salvador havia se tornado a vida deles, como diz São Paulo, para mim, viver é Cristo, e que a intimidade com Ele crescia a cada dia, eles devem ter experimentado uma impressão de solidão das mais profundas, como uma sensação de deserto, de angústia e de morte. Isso deve ter sido ainda mais sentido porque Nosso Senhor lhes havia anunciado todos os sofrimentos que viriam. Pode-se ter uma leve ideia disso quando, após ter vivido em um plano superior durante um retiro fervoroso, sob a condução de uma alma sacerdotal cheia de Deus, somos tomados novamente pela vida cotidiana, que parece, de repente, nos privar dessa plenitude. Os apóstolos ficaram com os olhos voltados para o céu, não era mais o esmagamento da sensibilidade como durante a paixão, mas uma privação completa, que deve ter momentaneamente desorientado seu espírito. Durante a paixão, Jesus ainda estava presente, agora, ele estava oculto de seus olhos, e eles se acreditaram totalmente privados dele. Foi nessa obscuridade de espírito que eles foram preparados para a efusão das graças de Pentecostes. A descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Todos, num mesmo espírito, reunidos no cenáculo, perseveravam em oração, com algumas mulheres e Maria, mãe de Jesus. Atos 1,14. Como é relatado nos Atos dos Apóstolos 2, 1-4, chegado o dia de Pentecostes, isto é, o da festa judaica de Pentecostes, que se celebrava 50 dias após a Páscoa, os apóstolos estavam todos juntos em um mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho,
como o de um vento violento, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram como que línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que se expressassem. O barulho vindo do céu, semelhante ao de um vento impetuoso, era o sinal da ação misteriosa e muito eficaz do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, as línguas de fogo que pousaram sobre cada um dos apóstolos simbolizavam o que aconteceria em sua alma. Não é raro que uma grande graça seja precedida por um fato sensível marcante, que nos tira da nossa sonolência, é como um despertar divino. Aqui, o simbolismo é dos mais claros. Assim como o fogo purifica, ilumina e aquece, o Espírito Santo, naquele instante, purificou profundamente, iluminou e inflamou a alma dos apóstolos. Esta é, de fato, a purificação profunda do Espírito. E São Pedro explicou, Atos 2:17, que isso era o que o profeta Joel 2:28 havia anunciado: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei meu Espírito sobre meus servos e servas, e eles profetizarão. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Espírito Santo já habitava na alma dos apóstolos, mas, por essa missão visível, ele veio aumentar neles os tesouros da graça, das virtudes e dos dons, iluminando-os e fortalecendo-os para que fossem capazes de ser testemunhas do Salvador até os confins da terra, mesmo ao risco de suas vidas. As línguas de fogo são um sinal de que o Espírito Santo acendeu na alma dos apóstolos aquela viva chama de amor de que São João da Cruz falaria. Assim, cumpriu-se a palavra de Nosso Senhor, João 19:26. O Espírito Santo, que meu Pai vos enviará, vos ensinará e vos recordará tudo o que eu vos disse. Os apóstolos então começaram a falar em novas línguas, celebrando as maravilhas de Deus, Magnalia Dei, de tal modo que os estrangeiros que testemunharam o fenômeno, habitantes da Mesopotâmia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, do Egito, romanos, cretenses e árabes de passagem por Jerusalém, ficaram admirados de ouvi-los falar no idioma de sua terra natal, Atos 2:8-12. Isso era um sinal de que eles deviam começar a pregar o Evangelho às diversas nações, como Jesus lhes havia ordenado. Ide, ensinai a todas as nações. Mateus 28:19. Quais são os efeitos da descida do Espírito Santo? Como Deus purifica a alma no momento dessa terceira conversão ou transformação? Parece que, inicialmente, Deus despoja a alma em vez de enriquecê-la. Para curá-la de todo orgulho espiritual e intelectual e para manifestar o fundo de miséria que ela ainda carrega, Deus deixa o entendimento nas trevas, a vontade na aridez, às vezes na amargura e na angústia. A alma, diz então São João da Cruz após tal ler, deve caminhar cegamente segundo a pura fé, que a noite obscura para as potências naturais. São Tomás frequentemente disse, a fé é sobre o que não se vê, o objeto da fé não é visto, é obscuro. O grande doutor acrescentava até que não se pode acreditar e ver a mesma coisa sob o mesmo aspecto, pois o que é crido como tal não é visto. Agora, trata-se de entrar nas profundezas ou alturas da fé, como quando os apóstolos, após a ascensão, foram privados da presença sensível de Jesus, que lhes disse, é conveniente que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá a vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. São Tomás explica admiravelmente essas palavras em seu comentário sobre São João. Ele diz que os apóstolos, presos por um amor natural à humanidade de Cristo, não estavam ainda elevados o suficiente pelo amor espiritual de sua divindade, e não eram capazes de receber espiritualmente o Espírito Santo como convinha.
E como seria necessário no meio das tribulações que os aguardavam quando Jesus os tivesse privado de sua presença sensível. O Senhor parece, então, inicialmente, nessa purificação como nas anteriores, despojar a alma, deixando-a na escuridão e na aridez. Ela deve ter como lema, fidelidade e abandono. É aqui especialmente que se verifica a palavra de Jesus: quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Aqui a alma, especialmente iluminada pela luz purificadora do dom da inteligência, começa a penetrar as profundezas de Deus, como diz São Paulo. Aqui são purificados de toda mistura humana a humildade e as três virtudes teologais. A alma então apresenta cada vez mais, sem vê-la, a infinita pureza e grandeza de Deus, acima de todas as ideias que podemos ter sobre Ele. Ela pressente igualmente todas as riquezas sobrenaturais da Santa Alma de Cristo, que já continha aqui na terra a plenitude da graça, todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Um pouco como os apóstolos no dia de Pentecostes, ela vislumbra as profundezas do mistério da encarnação redentora, o valor infinito dos méritos de Cristo, morto por nós na cruz, como dizem São Pedro em seus primeiros sermões e São Estevão antes de seu martírio. É como um conhecimento vivido, quase experimental do mundo sobrenatural, da vida cristã profunda, é como um novo olhar sobre ela. E, em contraste, a alma percebe muito melhor sua miséria. A principal dor interior de um São Paulo da Cruz, de um São Cura de Ars, era então sentir-se muito longe do ideal do sacerdócio, cuja grandeza lhes aparecia cada vez mais na obscuridade da fé, ao mesmo tempo que viam cada vez melhor as necessidades imensas das almas muito numerosas que se dirigiam a eles e imploravam suas orações e seu socorro. Esta terceira conversão ou purificação é, como se vê, obra do Espírito Santo, que ilumina a alma pelo dom da inteligência. Como a luz de um relâmpago durante essa noite, ele ilumina a alma do justo que deseja purificar. Esse justo frequentemente lhe disse: ilumina os meus olhos, para que eu não durma na morte. Ó meu Deus, ilumina minhas trevas. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito retificado. Não me rejeites da tua face. Não retire de mim teu Espírito Santo. Restaura-me a alegria da tua salvação. E eu celebrarei tua misericórdia, e os ímpios se converterão. Abre meus lábios, Senhor, e minha boca proclamará a tua justiça e bondade. A alma purificada repete a Cristo Jesus, para que ele as realize nela, as palavras que ele pronunciou: eu vim lançar fogo sobre a terra, e o que desejo senão que ele se espalhe por toda a parte. Essa terceira purificação ou conversão ocorre, como diz São João da Cruz, por uma influência de Deus na alma para purificá-la de suas ignorâncias e imperfeições habituais. Os contemplativos a chamam de contemplação infusa, onde Deus instrui a alma secretamente na perfeição do amor, sem que ela intervenha, sem que ela compreenda mesmo em que consiste essa contemplação infusa. Essa grande purificação ou transformação se apresenta sob formas diferentes nos puros contemplativos como um São Bruno e em almas dedicadas ao apostolado ou às obras de misericórdia como um São Vicente de Paulo, mas o fundo é o mesmo, em ambos os casos. São purificados de toda mistura humana a humildade e as três virtudes teologais, cujo motivo formal aparece cada vez mais acima de todo motivo secundário. A humildade cresce muito segundo a graduação descrita por São Anselmo e relatada por São Tomás. Primeiro, conhecer que se é desprezível. Segundo, sofrer por ser assim. Terceiro, confessar que se é. Quarto, querer que o próximo acredite. Quinto, suportar pacientemente que se diga. Sexto, aceitar ser tratado como alguém digno de desprezo. Sétimo, amar ser tratado assim. Como São Domingos, que ia preferencialmente para as partes do Languedoc onde era maltratado e ridicularizado, e que experimentava uma santa alegria ao se sentir tornando-se mais semelhante a Nosso Senhor humilhado por nós. Então, aparecem cada vez mais em toda sua elevação os motivos formais das três virtudes teologais,
verdade suprema reveladora, misericórdia sempre socorredora, bondade soberana infinitamente amável por si mesma. Esses três motivos aparecem como três estrelas de primeira grandeza na noite do Espírito, para nos guiar seguramente ao fim de nossa jornada. Os frutos dessa terceira conversão são os mesmos que os da Pentecostes, quando os apóstolos foram iluminados e fortalecidos, transformaram à sua vez, por meio de sua pregação, os primeiros cristãos. Como mostra o livro dos Atos ao relatar os primeiros sermões de São Pedro e de São Estevão, o primeiro mártir. Os frutos dessa terceira conversão são principalmente, com uma verdadeira e profunda humildade, uma fé viva e penetrante que começa a saborear os mistérios do além, é como um antegosto da vida eterna. É também uma esperança muito firme, muito confiante, na misericórdia divina sempre socorredora. Para alcançar isso, é necessário ter, como diz São Paulo, esperado contra toda esperança. Mas o fruto mais elevado dessa terceira conversão é um amor muito grande a Deus, muito puro e muito ardente, que não se deixa deter por nenhuma contradição ou perseguição, como foi o amor dos apóstolos que estavam alegres por sofrer por nosso Senhor. Esse amor é feito de um ardente desejo de perfeição, é a fome e a sede da justiça de Deus, que se acompanha do dom de força para triunfar sobre todos os obstáculos. É a realização perfeita aqui na terra do preceito supremo: amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu espírito. A partir de agora, o fundo da alma está completamente dedicado a Deus. A alma finalmente chegou a viver quase continuamente na parte superior de si mesma, na vida do espírito, ela é uma adoradora em espírito e verdade. É ali, na obscuridade da fé, como prelúdio da vida eterna, uma certa iniciação à vida eterna. É a realização da palavra do Salvador: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e rios de água viva fluirão do seu interior. É verdadeiramente a água viva jorrando em vida eterna, como Jesus anunciou à samaritana: se soubesses o dom de Deus, pedirias a mim, e eu te daria a água viva. A água que eu der a ele se tornará nele um poço de água jorrando para a vida eterna. Oração ao Espírito Santo. Espírito Santo, venha ao meu coração, atraia-o para você com sua potência, meu Deus, e conceda-me a caridade com o temor filial. Preserve-me, ó amor inefável, de todo pensamento maligno, aqueça-me, inflame-me com seu muito doce amor, e toda dor me parecerá leve. Meu Pai, meu doce Senhor, assista-me em todas as minhas ações. Jesus amor, Jesus amor. Santa Catarina de Sena. O cristão que se consagrou a Maria Mediadora segundo a fórmula do bem-aventurado Grignon de Montfort, e depois ao Sagrado Coração, encontrará tesouros na consagração frequentemente renovada ao Espírito Santo. Toda a influência de Maria nos conduz à intimidade com Cristo, e a humanidade do Salvador nos leva ao Espírito Santo, que nos introduz no mistério da adorável Trindade. Consagração e oração ao Espírito Santo. Ó Santo Espírito, Divino Espírito de luz e de amor, eu consagro a você minha inteligência, meu coração, minha vontade e todo o meu ser para o tempo e a eternidade. Que minha inteligência esteja sempre dócil às suas inspirações celestiais e ao ensino da Santa Igreja Católica, da qual você é o guia infalível. Que meu coração esteja sempre inflamado pelo amor de Deus e do próximo. Que minha vontade esteja sempre conforme à vontade divina. E que toda a minha vida seja uma imitação fiel da vida e das virtudes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem, com o Pai e você, ó Espírito Santo, sejam honra e glória para sempre. Amém. Indulgência de 300 dias a ser ganha uma vez por dia, aplicável às almas do purgatório. Papa Pio X. Para renovar esta consagração, basta repetir as primeiras linhas da fórmula: